Na história da filosofia, um tema recorrente, desde os primórdios da filosofia grega, em Platão, trata sobre o problema da existência do homem, a crise existencial, o problema que todo homem, todo ser humano, em um determinado momento se encontra questionando: por que afinal de contas eu existo? Para que propósito? Por que eu existo ao invés de nada? E assim você vai encontrando, à medida em que vai lendo sobre o tema, muitos autores que abordam essa questão de maneira interessante, profunda, mas por certas vezes desesperadora. Eu vou citar um que é muito conhecido como um dos pais do existencialismo, apesar de haver controvérsia sobre isso. Muitos vão dizer que ele não era um existencialista, né, mas era um ontologista, que é o Martin Heidegger, o filósofo alemão que ficou muito conhecido depois da Segunda Guerra Mundial. E a teologia, ou melhor, a filosofia de Heidegger sobre o ser, sobre o homem, estava no fato de que, para Heidegger, o homem estava no mundo, lançado ao mundo, sem saber o porquê, encontrando-se existindo, e para que a sua existência fizesse algum sentido, era necessário ter planos e projetos. Em Heidegger, o sentido da existência é projetar algo para o futuro. À medida em que você projeta, que você planeja, há todo o propósito possível. O problema é quando não há mais projetos a serem alcançados, em que, segundo Heidegger, o homem se encontra numa completa falta de significado. E aí é que ele vai dizer que, no momento da crise, no momento da reflexão, a única coisa que resta para o homem é o nada. Porque para Heidegger não tem vida pós-morte. Para Heidegger não tem um propósito para além do homem. Para Heidegger a metafísica ou o mundo perfeito, como Platão, não faz sentido. O homem é um fim em si mesmo. Não há propósito externo ao homem, por isso é necessário o homem construir o seu propósito. E quando de fato a gente consegue, segundo Heidegger, traçar esses objetivos, ainda temos um problema: encarar o não ser, a morte. Todos iremos morrer. Então, por mais que projetemos, um dia a morte vai chegar. Isso gera no homem uma espécie de existência absurda. Viver para nada, indo para nada, sem fazer nenhum tipo de significado. Isso é desesperador. Saber que você existe e que a existência em si não é para nenhum fim, não é com nenhum propósito, é algo desesperador. Mas é por isso que C.S. Lewis responde, escrevendo que se temos desejos, e se esses desejos não podem ser resolvidos, tapados, tamponados com alcances, trajetórias, projetos humanos, se há um apetite no homem que não pode ser calada com nada nessa terra, então quer dizer que esse apetite, ele é justamente algo que necessita de uma resposta para além da finitude eterna. Segundo C.S. Lewis, os desejos e as crises do homem só podem ser respondidas do ponto de vista eterno. Por isso que C.S. Lewis vai dizer que tudo que não é eterno é eternamente inútil. É justamente sobre esse ponto de vista que eu queria conversar com você, sobre o tema olhando para a eternidade, vivendo para a eternidade, colocando todos os nossos projetos na única coisa que faz sentido para o homem, a eternidade. Vamos ler Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Até aqui, esse texto é um texto que, na correria do dia a dia, a gente lê e passa direto. Parece tão óbvio, né? Parece tão simples, mas está recheado de máximas, de premissas, de proposições extremamente valorosas e de um sentido absurdo para o homem. Voltando um pouquinho na história dos Colossenses, a gente viu nos últimos capítulos, né, as últimas perícopes estudadas, que Colossos estava enfrentando o problema das heresias, dos falsos mestres, dos legalistas, aqueles que estavam colocando um fardo sobre essa igreja, legalista no sentido de que eles precisavam executar, fazer algumas coisas, guardar alguns cerimoniais, mortificar a carne para de alguma forma melhorar a salvação ou alcançar um status espiritual mais elevado. E Paulo vai combatendo todo esse tempo as heresias, mostrando que os colossenses, eles haviam morrido para essas coisas. Paulo vai dizer, por exemplo, que todas essas coisas, os rituais judaicos, as festas, as guardas dos sábados, eram apenas sombras de coisas que viriam, que no tempo de Paulo já vieram, que era Cristo. Todos os cerimoniais, todas as festas, todas as tradições, todos os ritos apontavam para Cristo, que os colossenses já conheciam. Então, voltar a essa vida de legalidades, né, de leis, era na verdade abandonar Cristo e andar para trás. E aí então, Paulo começa o capítulo 3 fazendo justamente essa inserção teológica para depois aplicar isso de maneira prática. Mas os princípios, parece que é sempre assim que Paulo trabalha em Colossenses, ele trabalha um princípio teológico e depois aplica. Trabalha um princípio, né, algo elevado, elevadíssimo inclusive, e depois aplica. E essa perícope que nós lemos até o capítulo 4 é justamente isso que está acontecendo. Ele vai dizer que os colossenses já foram ressuscitados com Cristo. A gente sabe que na teologia paulina, a ressurreição dos crentes vai se dar no fim. Quando Jesus vier, todos irão ressuscitar, uns com o corpo transformado para a glória, outros para juízo, e haverá de fato a ressurreição da igreja. Mas Paulo aqui parece dizer que os colossenses já estavam ressuscitados com Cristo. Isso gera algum debate sobre o tema, mas se nós estudarmos a teologia paulina como um todo no Novo Testamento, a gente vai ver que para Paulo a salvação ela é agora, mas ainda não. Agora porque já estamos salvos, ainda não porque de fato não estamos no céu ainda. Isso ainda vai realmente acontecer de forma plena. O crente, o salvo, ele realmente foi transformado, ele foi salvo, ele ressuscitou com Cristo, ressuscitou no sentido de ter morrido para os pecados, morrido para uma vida de afastamento de Deus, morrido espiritualmente, ele morre e ressuscita com Cristo para uma novidade. Então você tem a ressurreição dos crentes em Cristo e você tem a ressurreição dos crentes no último dia. Ele está dizendo para aqueles homens que estavam, né, sendo influenciados por esse estilo de vida judaico, né, do esforço, da guarda, da lei, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês já morreram para essas coisas. E ele continua dizendo, por isso, né, buscai as coisas de cima. Se você já morreu com Cristo e ressuscitou, e Cristo, vai dizer Paulo, está sentado à destra do Pai, você precisa buscar essas coisas, as do alto, as de cima. Na verdade, se Cristo estivesse aqui entre nós, no seu ministério terrestre, vocês teriam que buscar as coisas de Cristo. Se ele estivesse aqui, era aqui que estariam as coisas de Cristo. Mas Cristo está à destra do Pai, então é para lá que nós temos que olhar. É para lá que nós temos realmente colocar o nosso esforço no sentido de entender, de viver,
de realmente conhecer mais. Interessantemente, a palavra buscai, que está aí na sua versão, vem do grego zeteo, que significa algo como ir fundo numa questão, buscar assim, né? Ir fundo, inexoravelmente fundo, inesgotavelmente fundo, com paixão. Sabe quando a gente eu posso falar aqui por mim, né? Realmente, ou normalmente, é a história de todos que se apaixonam em um determinado momento de sua vida. Eu pela minha esposa, você pela sua, ou por alguma outra coisa. Mas quando bate aquele plim, o plim, né? Você só pensa naquilo. Aquilo toma a sua mente de um jeito que parece que gera na gente uma espécie de obstinação por aquilo. É claro que paixão, né? Quando eu falo paixão em português, a gente faz uma distinção de paixão e amor. Paixão é aquilo que passa e amor é aquilo que fica, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando dessa característica do ser humano de quando você se encanta com algo, aquilo passa a ter o centro da sua atenção, da sua cabeça, e todas as outras coisas se tornam secundárias. Infelizmente, nós temos um tipo de paixão que é por algum tempo, por algumas coisas, né? A gente se encanta com muitas coisas nessa vida, e na verdade esse tipo de encantamento não é o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para o que Paulo está falando, mas esse tipo de encantamento, de paixonite, passa, né? A gente às vezes faz um projeto de adquirir algum bem, ou de montar algum negócio, ou algum planejamento para alguma coisa, e até põe um gás nisso, mas chega um determinado momento, ou que a gente já alcançou esse propósito, ou já conseguiu comprar o bem, ou enjoou de alguma forma, ou cansou, a gente larga para lá. O buscar aqui em Paulo é ir a fundo, incansavelmente a fundo, é de fato colocar todas as forças, toda a intensidade nisso. Buscar as coisas do alto, com intensidade, com desejo, com paixão. É o oposto do sentimento de Eva no Éden. Eva se encanta pela proposta da serpente de ter todo o conhecimento, não é isso? O que Paulo está falando é o oposto disso. Por Deus, está realmente apaixonado no sentido da intensidade, está realmente tomado por um desejo, tomado por uma vontade de cada vez mais querer aquilo. Não é à toa que Jesus vai dizer, né? Buscai as coisas do alto, né? Na verdade o Novo Testamento está cheio disso. Mas que coisa do alto é essa? Não é ficar olhando para o céu, né? A minha avó, eu me lembro disso, quando ela falava Jesus, ela olhava para cima. A velhinha, né? Ela falava, meu Jesus, era sempre olhando para cima. É óbvio que a gente entende que a linguagem do Novo Testamento fala sobre o céu como sendo o paraíso, o lugar onde Deus está. E é isso sim, mas buscar as coisas do alto é viver justamente segundo esse referencial eterno, buscar valores eternos, viver, ter a vida, ter a trajetória moldada, direcionada pelas coisas da eternidade. É viver de maneira a deixar transparecer que aquilo ali é o que te dá a motivação, é que faz com que você realmente avance, é que realmente faz com que a sua vida tenha um significado, é viver como se você estivesse realmente sendo dirigido por algo extremamente mais importante, mais valioso, mais poderoso do que qualquer outra coisa que você poderia experimentar. Não quer dizer que a gente vai viver, né, como se a nossa realidade física, né, cotidiana, profissional, não existisse. Não é isso. Ele está falando para você virar um alienígena, mas ele está falando para você buscar, fala para os Colossenses e fala para nós, isso como se isso fosse tudo. Buscar as coisas lá do alto. Não é isso que ele está falando? Porque é lá onde Cristo está assentado. Isso deveria ser, isso precisa ser verdadeiro. Isso precisa ser algo genuíno. Isso precisa ser justamente o combustível que nos move. Nós não somos
cristãos nominais, no sentido de que fazemos parte de um grupo, fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de um grupo de interesse, porque senão não tem diferença da igreja e do boteco. Na minha época, boteco não era o boteco de hoje, né? Hoje em dia, boteco é sofisticado, né? Boteco tem cerveja importada, tem cerveja artesanal, tem comida sofisticada, tem vinho caro. Boteco, na minha época, era o lugar onde os bebuns iam jogar sinuca, né? Era assim, boteco era isso. O cara tomava uma pinga e jogava sinuca, ficava lá o dia inteiro. Óbvio que tinha os alcoólatras, mas tinha muita gente que não ia lá por causa necessariamente da sinuca e da pinga, por causa da companhia. Eram pessoas parecidas, né? Que estavam ali para gastar o tempo. Era para estar com os iguais. E se a igreja se tornar uma espécie de boteco dos que não bebem, né? Dos que não ficam bêbados nem jogam sinuca, não tem diferença. Não pode ser isso. Não pode ser um lugar para a gente vai para conviver. Tem convivência, assim, que bom que tem. Mas a igreja, no sentido teológico, tem que ser justamente aqueles que buscam incansavelmente conhecer mais de Deus. É isso que nos une. Eu já preguei isso inúmeras vezes, né? Não é sobre pastor ser legal, bacana, pregar pra caramba, não é sobre as pessoas serem gente fina e famílias sérias e cuidadoras. Tudo isso está inserido, sim. Mas o principal é justamente viver para a eternidade. É isso que nos liga, é isso que nos une. É isso que faz com que a gente faça a diferença. Nós não somos um clube, nós não somos um grupo de interesse, nós somos os salvos, a igreja de Cristo, aqueles que vivem justamente com os olhos fitos na eternidade. João não vai dizer isso? Eu cito isso pra caramba, você já deve ter escutado, se não escutou, vai escutar de novo, um dia você vai guardar, e vai citar como se você tivesse pensado nisso, mas foi porque você ouviu muito, né? João, ele, nas suas epístolas, ele vai falar para a igreja de um Cristo, mas a maneira que João fala é assim, aquele que era o verbo da vida, a expressão que João acho consegue, é aquele mais consegue transmitir o que ele está sentindo, o verbo da vida. O verbo da vida, para João é tudo, é a vida manifesta entre os homens. Ele fala, aquele que era o verbo da vida, que eu vi com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos, e é interessante, ele fala, toquei, e a palavra ali é como se ele estivesse tateando algo estranho. Já viu quando você, de noite, né, levanta para ir beber água, não está enxergando bem e fica, né, querendo saber onde estão as coisas? É como se João estivesse tateando Jesus assim, porque aquilo não é algo normal, banal. O que eu vi com meus próprios olhos, eu ouvi com os meus próprios ouvidos, eu toquei de maneira curiosa. O verbo da vida é desse que eu falo para vocês. Eu não ouvi falar, não. Foi ninguém que me contou. Eu vi. Aí ele fala, para que a vossa alegria seja completa. Por que completa? Porque Cristo é tudo. E se Ele é aquele que realmente nos deu a condição de ressuscitarmos, se Ele é aquele que através dele nós encontramos a vida eterna, a salvação, e se Ele está à destra de Deus, é para lá que nós temos que olhar. Buscai intensamente. Eu repito aqui as palavras de Paulo para você, buscai intensamente. Busque a Cristo, busque a Deus, busque a eternidade, busque isso incessantemente. Não se contente com um pouquinho, porque Deus está te oferecendo tudo. Está tudo à sua disposição. Deus está à sua disposição, Cristo está à sua disposição, Ele te deu o Espírito Santo para você viver para isso. Sabe por quê? Porque isso é a única coisa que pode fazer a nossa vida ter sentido. Nada mais vai fazer. Nada mais vai fazer. A gente vai continuar em crise existencial, buscando fazer algumas coisas para ver se Deus se agrada da gente, buscando na lei, no esforço, na mortificação da carne, na briga contra o pecado, para tentar chamar a atenção de Deus ou melhorar a nossa salvação. Vai continuar assim enquanto a gente realmente não entender que Deus está à disposição para a gente conhecer dele. É buscando. Tudo que tiver
Deus, Cristo, a presença de Deus, eu estou lá. Eu quero. Entende isso? Onde Jesus estiver, eu estou lá. Isso é bom, cara. Isso é inesgotável. Por isso que Paulo usa essa palavra zetel. Não é qualquer buscar, buscar intensamente. Não é buscar, entenda isso. Como alguns grupos, por exemplo, os neopentecostais, que entram dentro da igreja e ficam lá, e como se isso fosse buscar alguma coisa. Isso não é nada, isso não é buscar nada. Buscar é ter interesse, ter vontade, ter desejo de saber. E aí você dá seu jeito, meu amigo. Você ora, porque você gosta de estar perto de Deus. Você canta, você busca a leitura bíblica porque ela é um orientador de quem Deus é, a revelação de quem Deus é. Você busca a literatura, você busca estar nos acontecimentos onde o reino de Deus está acontecendo. Você quer estar perto de tudo, você quer fazer parte de tudo, você quer isso de maneira inesgotável. Não é contemplativo só, é também. A gente se encanta e se apaixona pela pessoa de Cristo, porque Ele é apaixonante. A gente se encanta pela beleza de Deus, porque Ele é sensacional. E é justamente por isso, por esse estado contemplativo de admiração, de desejo, que a gente vai. E nada entra na frente, meu amigo. Porque tudo que entra na frente e que tenta impedir, perto do reino de Deus, perto das coisas eternas, perto das coisas do alto, são insignificantes. Insignificantes. Paulo está dizendo para aquela igreja, esqueçam isso aí, cara. Esse negócio de ficar mortificando, olhem para cima, busquem a Cristo, porque a salvação já foi dada, vocês já ressuscitaram com Ele. Amém? Ele diz depois, segundo o imperativo aqui, pensai, né? Primeiro percebam que tem uma progressão, buscai e agora pensai, né? Ele diz, pensai nas coisas de cima, e agora tem uma negativa aqui, e não nas que são da terra. O que Paulo está dizendo? Mais uma vez, a palavra pensai, pronel, muito comum em Paulo, né? E o significado é meio intelectual, é no sentido, se no primeiro você tem que buscar, é intenso, né? Buscar no sentido de querer, de estar indo atrás, de estar desejoso. O segundo momento é pensar no sentido de colocar a mente naquilo. Tem esse aspecto intelectual, cognoscível, mas visceral. É algo que, como eu falei, toma a vez dos seus pensamentos, nas suas ideias, e você acaba, de certa forma, obstinadamente colocando todo o seu poder de interesse naquilo. Mas aí Paulo vai fazer justamente essa pequena divisão. Pensai, colocai a mente de maneira intensa, visceral, né, desejosa nas coisas de cima, não nas que são da terra. O que são da terra aqui? É o que os caras estavam fazendo. Vocês, para serem santos, tem que lutar contra o pecado. Não olha para frente, olha para o chão. O pecado está lá. Tem que mortificar a carne. É ficar sem comer. Tem que guardar algumas festas, deixar de beber algumas coisas, de comer outras. É fazer esse tipo de coisa. É carnal para Paulo. São coisas da terra. Coisas até se ser carnal mesmo. Ser, como disse Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Ele diz para não olharmos para essas coisas, mas pensarmos intensamente, visceralmente nas coisas que são de cima. Quais os desdobramentos disso? Eu poderia falar tanta coisa aqui. Eu poderia falar que quando as preocupações deste mundo, né, elas tomam a primazia na nossa cabeça, e a gente se preocupa com muita coisa, né? Você pode estar doente, você pode estar preocupando com o vírus, você pode estar preocupando com as contas, você pode estar preocupando com os filhos, você pode estar preocupado com o trabalho, a gente pode estar preocupado com um monte de coisa, e vai estar mesmo. A vida é assim, né? Mas o que Paulo está falando é que primeiro lugar que a gente olha e coloca a nossa mente é na eternidade, é em Deus. Não é em Deus assim, se Deus quiser eu vou fazer isso. Essas coisas que a gente fala da boca para fora, se Deus quiser, se Deus não sei o que. Mas a gente, na verdade, não está muito interessado no que Deus quer e no que Deus está realizando. A ideia aqui é justamente
fazer um research, eu acho, nas nossas prioridades e entender que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, Ele está à destra do Pai, eu estou buscando Ele intensamente, por isso não sai da minha cabeça, por isso esses valores eternos, por isso esses princípios eternos, por isso as coisas referentes ao reino de Deus é aquilo que toma a minha mente de uma maneira absurda, é para lá que eu olho. O problema é que a gente vive uma espécie de dualidade, até quando lê esse texto aqui, né? E vive aquela briga carne versus espírito, né? Aí fica se esforçando para não pecar, se esforçando para ir não sei aonde, para a igreja, se esforçando para ler a Bíblia. É uma coisa assim, física, né? É uma luta. Eu estou lutando. Não sei o que, isso tem influência sobre mim, não posso. Não é isso. Isso tem que ser passado, cara. Porque agora você encontrou algo mais excelente. Você ressuscitou em Cristo, essas coisas não podem ter mais nenhum tipo de poder sobre você, porque é isso que eles estavam fazendo. É ser movido, é ser direcionado por valores que estão na destra do Pai, ao lado de Cristo, emanando para nós. É como se a nossa vida agora, a nossa preocupação, a maneira com que a gente se conduz, ela é justamente algo que nos move, nos direciona a fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. A nossa cabeça está lá, a nossa mente está lá. É difícil exprimir isso para você, mas se ele está falando de um pensamento de colocar a cabeça de maneira intensa, visceral, cognoscível em Cristo, nas coisas de cima, é isso que é. Coloca a sua cabeça nas coisas do reino de Deus, e aí que as coisas fazem sentido. Quando as outras coisas acontecerem, beleza, resolve seus problemas lá, corre atrás do seu prejuízo, mas ciente que o reino de Deus é prioridade para você, tem que ser prioridade para você, porque você nasceu de novo, entende? Não é mais uma opção, não volta-se atrás mais, mas não é pelo esforço também, é pelo encantamento, é pelo sentimento de estarrecimento diante do belo, diante do reino de Deus, diante da majestade, da glória do Pai, diante de coisas que na verdade fazem com que a gente se encontre com algo que é absurdamente interessante, envolvente, apaixonante. O reino de Deus não é mais sobre nada. Então não é ao mesmo tempo luta contra pecado. Luta contra pecado? O que é luta contra pecado? Diante das coisas da terra, é viver assim, nessa dualidade. Não posso pecar. Não é sobre viver pecando também, porque Paulo vai dizer que os que são nascidos de novo vivem para o Espírito. Mas não é mais essa batalha da lei, sabe? De viver oprimido por causa de uma natureza, é olhar para cima. É realmente falar como Paulo, não que eu tenha alcançado a plenitude, mas eu vivo como se tivesse, avançando, seguindo, trilhando, porque é lá justamente que está a minha mente, meu coração, a minha vida. Ele continua falando no versículo 3, vocês precisam olhar as coisas do alto, não é? Pensar nas coisas do alto. Ele diz, pois, versículo 3, morrestes. Ele volta nesse assunto de morte e ressurreição. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como assim? A nossa vida está escondida? Perceba que tem um contraste. Versículo 3 e versículo 4. Ele fala, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No 4. Quando Cristo, que é a nossa vida está escondida em Cristo. E Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então estava escondido, se manifestou. A nossa vida está escondida em Cristo, ou com Cristo, dependendo das versões, mas Ele é que é a nossa vida. Está escondido, mas vai se manifestar um dia. Perceba que tem uma coisa muito interessante, porque esse escondido, a palavra que ele usa é cripto, tem o sentido não só de estar oculto, mas estar guardado, está escondido em um lugar seguro. Alguns salmos são assim, Senhor, quando os meus inimigos me perseguem, tu me guardas, né?
me ocultas, é a mesma ideia, é Deus pegando e guardando com Ele, entende? Só que Paulo fala que a nossa vida está escondida, guardada em Cristo. É como se não fosse mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim. Paulo fala isso inúmeras vezes, né? É como ficar atrás da sombra da cruz. É como se a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a morte e ressurreição em Cristo é aquilo que ditasse a minha conduta. Agora não sou mais eu, é Cristo em mim. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito interessante, que é uma espécie de parceria, né? Porque nós estamos escondidos em Cristo, mas vai haver um tempo em que Cristo, que também está escondido no sentido de que não está visível, né, a todos, ele vai se manifestar em glória, e quando ele se manifestar, nós também iremos. Perceba que Paulo está elevando esses caras. A grosso modo, se eu fosse resumir isso aqui, esse texto em um único pensamento: vocês ressuscitaram com Cristo, então busquem as coisas do céu, busquem as coisas da eternidade. Vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, então pensem nas coisas do alto, encham a cabeça, encham a mente, encham o coração, porque vocês estão com eles, guardados, ocultos, mas vai ter um tempo que vocês vão ser manifestados em glória, como Ele. Percebam que há uma espécie de teleios, de propósito. Nós estamos nesse mundo, vivemos aqui, mas vivemos porque o reino de Deus, na verdade, é o mais importante para nós, por isso vivemos para o reino de Deus. Por enquanto a gente vai passar alguns problemas, sim, vamos encarar algumas dificuldades, mas saibam que a vida de vocês está preservada em Cristo, guardada, oculta com Cristo, mas um dia vai ser manifesto em glória e todo mundo vai saber. Essa é uma elevação, há uma espécie de trajetória, nós estamos guardados, mas estamos caminhando com Ele para o grande dia da revelação. E isso, na verdade, é algo muito interessante, porque a vida oculta em Cristo, a vida escondida em Cristo, é a vida que manifesta Cristo, é a vida que transpira Cristo, é a vida que reflete Cristo. Não é a vida que reflete guarda do sábado, porque isso é sobre mim, né? Guardar, sábado, festas, é sobre mim, não é sobre Cristo. Não é a vida que está atrás da busca dos anjos, né? Do olhar místico, do mistério, porque isso é sobre mim também, não é sobre Cristo. Não é a vida que está atrás de manifestar os milagres, os poderes, porque isso também não é sobre Cristo, isso é sobre mim. A vida que está escondida em Cristo, ela manifesta Cristo, é sobre Cristo o tempo todo. É sobre Ele em mim. Não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. É quando justamente as pessoas olharem para nós, perceberem que em nós há o exalar de Jesus, há o exalar do reino de Deus. Sabe isso? Não, cara, precisa ser assim, cara. Nós nascemos de novo, gente. Vivemos para a eternidade. Pessoas, quando trocam ideia com a gente, precisam perceber isso. E não é discurso religioso. Toda vez que você conversar com alguém, você põe Jesus a cada 3 palavras. Não é isso. Você nasceu de novo, por isso é isso que você é. A sua vida está oculta atrás de Cristo. E quando as pessoas olham para nós, é Cristo que elas veem. Tem que ser. Tem que ser. E é justamente esse o fator que vai fazer a diferença aqui, que Paulo está querendo dizer para eles. Parem com isso de ficar se esforçando para alcançar alguma coisa. Vocês já foram salvos. Vocês já estão ressuscitados. Vocês já estão guardados. E vão ser manifestos. Um dia todos vão ver, todos os olhos vão saber, vocês vão ser conhecidos, porque justamente já estão na eternidade. Eu me lembro do meu primeiro sermão, não sei se não foi o primeiro, foi o segundo. Foi no seminário, né? Eu era seminarista, uma aula do Novo Testamento, e eu preguei nesse texto de João da Epístola, que eu falei que ele toca, né? Eu me lembro que o título foi Sendo Tocado pela Eternidade, alguma coisa assim, né? Era ruim pra caramba o sermão, comemos, né? Mas a ideia por trás era de que não fomos nós que tocamos a eternidade, nós fomos tocados por ela. E quando nós fomos tocados pela eternidade, nos tornamos eternos com Cristo, em Cristo.
Por isso nada na nossa vida vai fazer mais sentido. Porque se fomos tocados pela eternidade, vivemos pela eternidade, vivemos para a eternidade. Entende isso? Não se volta mais atrás. É isso que Paulo está falando para eles. A vida de vocês está guardada, vocês já ressuscitaram. Aqui você pode descartar qualquer um que diz que se perde a salvação, né? Porque se você está guardado em Cristo, se Cristo guarda a sua vida oculta, já era, é dele. E um dia vai ser manifesto e todos vão ver. E nós vivemos com os olhos fitos na eternidade. Vivemos com os olhos fitos na eternidade. Sabe por quê? Porque nada mais nesse mundo resolve o nosso problema. Porque esse problema só pode ser resolvido eternamente. E nós fomos tocados pela eternidade. Fomos tocados por Cristo, receptores do Espírito Santo. E agora a nossa vida está realmente sendo direcionada por Deus. É o que Paulo tem a dizer aos Colossenses. Viva para a eternidade. Porque é justamente lá que está todo o nosso significado. É justamente lá que está aquilo que faz com que a nossa vida tenha todo sentido. O resto a gente vai levando. Amém?